Tá certo. Vocês tocaram aqui, mencionaram a audiência pública que está sendo aberta sobre a reforma do ensino médio, a proximidade do Enem e a preparação baseada na reforma, e a pressão que começa a chegar das ruas. Diante desse cenário, vocês acham que o governo deve imediatamente revogar a reforma ou não? Vocês acham que haverá espaço para isso? E eu pergunto, vou me colocar um pouco na posição do estudante que passou os últimos anos já nessa reforma, que, aliás, é o caso do meu filho, Francisco, que estuda numa escola pública de tempo integral e que passou. É justo ele fazer um Enem que não está organizado com essa reforma? Rose. Bom, o que eu acho que tem que ser revogado. Eu acho que tem que ser revogado porque foi um pouco do que eu falei na minha primeira fala. Essa reforma do ensino médio, ela foi mais um dos instrumentos daquela ofensiva neoliberal do governo Temer, né, do teto de gastos, da reforma trabalhista, do que aconteceu na Petrobras. A gente está sentindo os efeitos hoje com o PPI. Então, é mais um sintoma daquela época. E o governo que foi eleito, né, em outubro do ano passado, ele foi eleito falando em desfazer essas contra-reformas, né? Quem votou, não votou esperando que o Lula continuasse com as políticas de 2016 para cá. A grande parte, né? A grande maioria de quem votou no Lula. Tanto que a pressão para revogação ela está sendo grande. Né? Nas redes sociais dá para ver isso. No próprio YouTube, na semana passada para cá, está todo mundo falando disso. Então, na minha opinião, sim, eu acho que tem que ter a revogação, ao contrário do que o Camilo Santana falou, de que precisava ver uns aspectos que não precisava, de fato, revogar. Agora, se há espaço para revogação, aí já é outra conversa, porque o ministro da Educação falou que não está em pauta a revogação. Né? Vamos ver como que vai ficar depois dessa pressão popular, dessa audiência. Eu acho, muito sinceramente, de uma forma muito pessimista, que isso tudo é para enrolar. Para enrolar, para levar o... porque, assim, está tendo alguma pressão. Vamos fingir aqui que a gente vai discutir isso. Agora, pegando o histórico aí do Camilo Santana, a ligação dele com esses grupos, que eles, até alguns analistas chamam, né, de o grupo de Sobral, a ligação dele com esses grupos, o que ele falou nas últimas semanas, me parece que essa revogação não vai sair. Eu torço muito que sim, a minha opinião é que deve ser revogada, a gente precisa romper com o que significou as políticas do Michel Temer, que foram muito cruéis com a população brasileira, né? Até a própria discussão da reforma da Previdência começa com o Temer e é aprovada com o Bolsonaro. Às vezes a gente está falando de tudo que o Brasil passou nos últimos anos e a gente esquece o senhor Michel Temer, né? A gente acha que é só o Bolsonaro, mas a gente precisa voltar a falar o nome dele para ele não aparecer daqui a um tempo, né? Pagando de bom moço. Então, acho que precisa ter uma revogação total, mas não acho que nesse momento isso vai... Desculpa o pessimismo, eu não sei se isso vai ser concretizado. Eu espero que tenha muito apelo popular, né? Que quem é ligado à educação, principalmente, tem muitos analistas dando assim entrevistas e opiniões muito importantes. Eu acompanhei nesses últimos dias, mas não estou muito otimista em relação a isso, não. Mas a minha opinião é pela revogação, né? Romper com essas políticas de um aprofundamento dessa lógica neoliberal em todos os aspectos da nossa sociedade. Júlia Rocha. Eu tenho a impressão de que a gente, como esquerda, ainda não tem noção total da gravidade que é a gente permanecer sem revogar a reforma do ensino médio. A gente está falando da educação da juventude. A gente está falando do futuro, do pensamento crítico, da capacidade de modificar esse estado de coisas daqui 5, 10 anos da nossa juventude. Obviamente, eu sou a favor da revogação imediata, mas também a revogação ou será resultado desse acúmulo de forças. A burguesia dona das escolas, dona dos conglomerados da educação, ela já está muitíssimo organizada, nunca deixou de se organizar, e inclusive está muitíssimo bem representada dentro do Ministério da Educação.
e vai valer a nossa força como sociedade civil organizada, como movimento social organizado, como os trabalhadores da educação, os estudantes, o movimento estudantil organizado nas ruas amanhã. Então, você que está nos ouvindo, e você que vai nos ouvir depois, procure no seu município onde vai haver essas mobilizações para que você participe, para que você esteja lá nas ruas, fazendo força para que isso se modifique. A gente precisa de ação para colocar nesse tabuleiro dessa correlação de forças o nosso desejo, né? Os conglomerados da educação já colocaram o desejo deles, e eles estão vencendo, nós estamos sendo vencidos dia após dia. É preciso que a gente mude essa correlação de forças, e a gente só vai mudar isso a partir de uma intensa mobilização. Eu, Rose, compreendo o seu pessimismo e, de certo modo, entendo que olhar para esse cenário é bastante desanimador, especialmente quando a gente olha para a formação, para a composição dos quadros do MEC hoje em dia, mas eu acho que a gente não pode deixar de acreditar, de mobilizar, de dizer para as pessoas a importância dessa luta, porque isso vai impactar na nossa capacidade de modificar outras tantas coisas daqui muito pouco tempo. Eu acho que a gente precisa, não dá para a gente abrir mão dessa luta, é importante que a gente esteja na rua amanhã para poder fazer valer a nossa vontade. E você, Ana Prestes? Também sou pela revogação e sou pela luta até revogar. Sou pelo que a gente faça a luta até revogar. Eu não entendi uma parte da sua pergunta, Haroldo. Você falou se era justo o seu filho fazer o Enem. Eu estou fazendo um advogado do diabo aqui. Ele já pegou a reforma, é isso? Já pegou a reforma. Ele já pegou uma parte da reforma, né, digamos. Então, essa é a grande questão, né? E nisso eu concordo muito com a Júlia. Está na mão, assim, a nossa juventude está no meio dessa questão, né? Desse embate, e pode ser realmente alguns estudantes, quando a gente fala alguns, em termos de Brasil, a gente fala de muitos, né? Estudantes podem ser prejudicados se isso demorar a ser resolvido também, né? Se ficar nessa enrolação aí, como a Rose falou. Mas eu aposto na pressão social, eu aposto na qualidade e na competência daqueles que fazem política educacional no Brasil, que pensam, que refletem, os nossos sindicatos, as nossas centrais, os nossos estudantes, né, a UNE, a URBS. Eu confio muito na capacidade desses agentes de pautarem o debate público e de realizarem mobilização no sentido de pressionar esse governo para algo que é o melhor para esse governo, que não é algo que é para prejudicar o governo, é algo que é positivo para o governo, encaminhar no sentido de revogar essa reforma por um ensino médio que atenda às expectativas daquela eleição do ano passado, de quem ganhou a eleição do ano passado. Tá certo. Eu só para dizer, meu filho vai amanhã nas manifestações, tá? E também é pela revogação do ensino médio, do novo ensino médio. Eu acho, Haroldo, que somos nós que vamos revogar essa reforma. Não é o governo, é a nossa força que vai revogar essa reforma. A Juventude Comunista, a União da Juventude Comunista, as organizações do Complexo Partidário do PCB amanhã estarão nas ruas também, e eu estarei nas ruas também. Assim sair do trabalho, vou correndo para a mobilização, para poder fazer coro com essas pessoas que acreditam num futuro diferente, radicalmente diferente desse que a gente vive hoje.